Olá, como eu analisei já a tarefa 2 de todo mundo da revisão matemática, eu percebi bastante fluência de vocês em aplicar as funções de cálculo, né, as derivadas espaciais, o operador diferencial nabla, tá? Então, lembrando que ele pode ter três significados, tá? O gradiente de uma função escalar, que vai dar um vetor, então aqui eu já vou acoplar uma função escalar real, o gradiente de potencial, o negativo dele aqui me dá a taxa de variação máxima do campo elétrico, tá? Vocês escreveram isso, vários de vocês lá na revisão da tarefa. Quando eu aplico isso aqui, eu estou analisando a divergência do campo elétrico, então aqui eu estou relacionando com o fluxo, então com a quantidade de densidade volumétrica de carga em função dessa constante aqui, ou ainda também a propriedade do rotacional, que no caso aqui do campo elétrico, ele é irrotacional, ele é um campo potencial, portanto o rotacional é nulo, tá? Então, isso aqui vai me fazer falta esse espacinho. Então, aqui, ó, quando vocês vão derivar essa função aqui, ó, vocês vão pegar o operador diferencial nabla, então vocês vão fazer a derivada parcial da função potencial em relação a x, a derivada, colocar aqui o negativo, porque é todo gradiente, mais a derivada parcial dessa função em relação a y, mais a derivada parcial dessa função em relação a z. Só que como por definição, e aqui eu estou fazendo umas perguntas para vocês pensarem enquanto eu comento, né? Se vocês compreenderam aqui a definição, né, vista já em cálculo 2, do operador gradiente, ele vai estar me determinando a taxa de variação espacial do campo elétrico, então aqui, portanto, eu vou ter que denotar as direções envolvidas, I, J e K, ou seja, quando o sinal negativo, né? Aqui eu não vou ficar dando spoiler, vocês têm que relembrar aqui o que significa ter esse sinal negativo aqui, o campo elétrico é igual ao negativo do gradiente de potencial, tá? Mas quando vocês definem isso aqui, vocês vão chegar em determinadas funções, mas vocês têm que relacionar que isso aqui, ó, então, já aplicando, fazendo tratamento de sinal e tudo, vocês, na verdade, estão definindo as componentes do vetor campo elétrico. Então, vai ter o resultado dessa derivada aqui, em relação a x, é a componente x do campo elétrico na direção do vetor unitário I, aqui é a componente y do campo elétrico na direção do vetor unitário j, e a componente z na direção do vetor unitário k. E aqui vocês vão chegar em funções bem simples, apenas em função de x, y, z, que em cada uma das direções as outras duas variáveis vão ser constantes, né? E, portanto, tendo as funções, tendo tanto essa função de E em relação a x, y e z, ou a função v, vocês podem aplicar, e eu vi que vários fizeram isso. Então, quanto vale o potencial elétrico quando x é 1, y é 0 e z é menos 1? Ou quanto vale o campo elétrico nesse ponto P? Quanto vale a magnitude, né? Qual é a magnitude do vetor campo elétrico no ponto Q, tá? Temos que observar aqui, né, no caso, que no caso do campo elétrico, por se tratar de um vetor, vocês não podem simplesmente sair somando algebricamente o valor das componentes, né? Então, aqui bastaria, por exemplo, ficaria satisfeito já a questão colocando os valores em função das três componentes, não necessariamente ainda precisa determinar o módulo fazendo Pitágoras das três componentes que são ortogonais, tá? Ainda, né, já relembrando um pouquinho de divergência que está relacionado ao fluxo de campo elétrico, quer dizer, a componente de campo que é normal a uma certa superfície dA, essa divergência aqui por unidade de volume,
aliás, esse fluxo aqui por unidade de volume que dá a divergência do vetor, que é a ideia, por isso que é normal, né, galera? Quanto de campo elétrico, se aqui eu tenho uma carga positiva e aqui é uma superfície imaginária, qual a intensidade de campo elétrico que atravessa essa superfície aqui. Então, relembrando também, se eu chegar nos resultados dessa derivada aqui, se eu for fazer agora a divergência de E, tá? Cujo significado físico é o fluxo, aí eu vou fazer de novo o operador nabla aqui da componente EX, mais o operador nabla da componente EY, mais o operador nabla da componente EZ, e nesse caso aqui, eu não preciso e nem devo colocar a notação de vetor unitário, porque o divergente é uma função escalar, e por isso também torna muito mais simples trabalhar com a divergência, né, do que aqui com a ideia de um vetor ortogonal ou perpendicular a uma certa superfície, embora trabalhando por um método ou outro, como vocês apresentaram, chega no mesmo resultado, tá? Então, enfatizando aqui, pelo menos essa primeira derivada aqui da função potencial, o que ela determina, o que ela significa, o que ela indica, é uma habilidade esperada, gradiente de potencial, uma das coisas que a gente explorou bastante na lista 1.